não mantenhas, não vai para o estudo, não mantenhas dignidade, não mantenhas de amizade. Bom, somos aqui e tradições no canal, não te jubi que é com papiado no mundo fora sobre Guiné-Bissau. O que nós falamos no mundo fora, nós estamos a de mídia internacional, que escrever em relação a que não passa no nosso país. Desta vez, desde Bias, não vai dizer que escrevido para site global sobre assunto de passaporte no país. Vou prestar atenção na nossa leitura. E falar assim, Guiné-Bissau, venda ilícita de passaportes movimentou em 2 anos 1,8 bilhões de francos CFA. O Ministério do Interior da Guiné-Bissau informou esta segunda-feira, ou seja, ontem, aliás, anteontem, 19 de setembro, ter detido 41 indivíduos de nacionalidade camerunesa, assim como o mesmo número de passaportes bissau-guineenses adquiridos através de uma rede de tráfico de passaportes que conta com a participação de funcionários nacionais e estrangeiros. Os números foram divulgados pelo diretor do gabinete do Ministro do Interior, Bochicandé, horas depois deste ter visitado os detidos na sequência de uma operação que decorre há cerca de 2 meses. Os números de envolvidos neste tráfico, em que estarão envolvidos desde os últimos 2 anos, mais de 600 pessoas, segundo os dados apresentados pelo diretor do gabinete do Bochicandé, Sr. Brahma Cham, apontam para cerca de 3 milhões de francos CFA por cada processo, totalizando 1,8 mil milhões, ou seja, 1,8 bilhões de francos CFA. 1 bilhão e 800 milhões de francos CFA. Nesta operação foram efetuadas 44 detenções, entre os quais 41 camaroneses e 3 altos funcionários afetos ao Ministério do Interior. Em conferência de imprensa, na qual todos os detidos foram publicamente apresentados, Brahma Camará começou por qualificar de injustiça, entre aspas, o facto de o ministro Bochicandé ter sido fortemente criticado por um suposto atraso na disponibilização dos passaportes. E citaram assim as palavras do Brahma Cham: nenhum de nós sabe como é que o ministro soube deste assunto, mas podem acreditar que foi um trabalho eficiente. Num certo dia, ele aconselhou-me a reter todos os passaportes. Não disse nada, afinal fazia o trabalho de casa e o resultado é este. Temos 41 camaroneses com passaportes nacionais. Mas para além de passaportes, eles todos têm os mais básicos documentos nacionais. Isso significa que esta rede é demasiadamente ampla, começou por referir. Ou seja, eles têm certidão de nascimento, têm bilhete de identidade e têm passaporte da Guiné-Bissau. Conforme os dados do diretor do gabinete do ministro, para além do Ministério do Interior, em que 3 altos funcionários já foram detidos, também estão a ser alvo de investigação funcionários do Ministério da Justiça devido à emissão de certidões de nascimento, certidões narrativas, bem como bilhetes de identidade. Descobrir esta operação exige muito trabalho. Quando interceptamos estes passaportes, pedimos os seus processos e praticamente toda a documentação que neles se exige. Por exemplo, a primeira pessoa capturada foi um funcionário do Ministério do Interior que foi obrigado a abandonar o seu posto, precisou Brahma Cham, adiantando que numa primeira instância não queria colaborar, mas depois de perceber que tínhamos informações mais abrangentes, acabou por facilitar. E hoje podemos considerar que temos basicamente ideia das pessoas que estão envolvidas. Segundo o diretor do gabinete do ministro, esses estrangeiros em causa chegaram ao país em 3 grupos distintos e foram alojados em diferentes bairros, como meio de desviar as atenções da polícia. Nesta investigação, para além dos serviços de imigração e fronteiras, estiveram envolvidas unidades de investigação criminal da Polícia de Ordem Pública e da Guarda Nacional.
Quando o primeiro funcionário detido foi confrontado pela investigação e ouvido pelo ministro, ele finalmente abriu o jogo, ou seja, começou a falar. Acredita que já tenham passado cerca de 600 pessoas nesta operação e para obter um passaporte, o interessado paga 3 milhões de francos CFA. Estes dados são preocupantes, altamente preocupantes se tivermos em consideração que se trata de um alto funcionário. Ele, por exemplo, é uma pessoa que está no Serviço de Imigração e Fronteira para carimbar os vistos, uma vez que faz parte da rede. Quando aqueles chegaram, ele abandonou o posto para indicar quem os devia conduzir às suas residências. E como o caso já estava sob a investigação, tornou-se fácil de os seguir, precisou. Insana tem um bocadinho de dificuldade, porque o texto também está escrito com dificuldade, às vezes ainda tem que fazer esforço, né, para poder melhorar a boa compreensão. Durante a visita aos detidos, o ministro Bochicane destacou que todos os ministros que passaram no Pilouro desde 2019 assinaram passaportes falsos. Tendo o diretor do gabinete aproveitado para acrescentar que, para além dos passaportes, existem muitos outros documentos falsos a circular. Temos estrangeiros com documentos nacionais. Estes, por exemplo, só eram possíveis de identificar pelos nomes. A rede era eficiente, mas falharam em alguns pormenores. Por exemplo, quando registravam alguém do norte, escolhiam um apelido do grupo étnico dominante. O mesmo faziam com leste ou sul. Porém, não mudaram os nomes próprios. E assim foi fácil descobrir, explicou o diretor do gabinete. Na conferência de imprensa, em que limitou as perguntas, Cham garantiu que a investigação vai prosseguir, mas não respondeu sobre destino reservado aos detidos, sublinhando apenas que mais pessoas serão detidas. Sobre o modus operandi, Brahma Cham explicou que quando ainda no estrangeiro eles enviavam as fotografias para o chefe da quadrilha, o qual também detido. Pronto, assim que está escrito, como na lei Bossela, assim. O chefe de quadrilha, um estrangeiro, ele é um estrangeiro, é o chefe dessa quadrilha, entrava em contato com funcionários tanto do Ministério como os da Justiça, tanto do Ministério do Interior, neste caso, como os da Justiça. A seguir, fazem todo o processo e enviam para o estrangeiro, ainda fora do país, que recebe o seu passaporte. De um lado, com visto de saída e depois para a entrada. Disse explicando que um dos primeiros indícios surgiu quando o passageiro português protestou quando viu o agente da imigração abandonar injustificadamente o seu posto. Bom, vou desculpar, o texto estava um bocadinho complicado na site, teve que fazer alguns esforços. Pelo menos, esse é um bom sinal, né? Contudo, críticas que não pude fazer a esses assaltantes de poder, pelo menos eu consegui fazer um bom trabalho, né? Não tem que ter coragem de, hora que fazer um curso de bom, não gabe eles, e a hora que está no bom caminho também, não está criticando eles de uma maneira que sempre não fazia. Esse é um bom sinal, esse é um bom trabalho que é fazer, e não espera de como é não continuar perto a cerco a estes tipos de redes de negócio criminal, e para Guiné-Bissau, pelo menos, poder ter um bocadinho mais de paz, para nome de um país que está constantemente danado no mundo fora, danado entre aspas, né? Aquilo também que é danado, porque Guiné está para ver basicamente o que está acontecendo, ok? Mas pelo menos para não poder melhorar a imagem também do meu país, porque eu estou alguém que nem queria olhar assim para ter que passaporte de Guiné-Bissau, e que normalmente Caribe acontece, mas pronto. E pensa basicamente vou perceber e que tem grande comentário para fazer. Nós juntos, um abraço, para Deus abençoe vós, e abençoe também no país Guiné-Bissau, e para dar paz, e para esse seguinte que saltar no país, para não desfazer deles no final do dia, para não ter paz, não encontrar na cabeça, não ter um governo legal, um parlamento legal, um presidente da república legal, tudo instituições do país
legais e não funciona normalmente. Aquilo que eu desejo para no final do dia, para Inense ter comida na sua casa e ter saúde e ter um bom salário e ter uma vida estável. Um abraço de Guiné-Dário.